Fala meu amigo Eli Jortano, minha amiga Eli Jortana, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Fernando Carvalho, professor de língua portuguesa aqui do LJ Aulas Pré-Concursos, e hoje nós estamos aqui para auxiliar você que está do outro lado aí da telinha, que quer ser um futuro bombeiro militar do estado de Minas Gerais ou então uma futura bombeira militar do estado de Minas Gerais. Então, se você almeja este sonho, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, porque até o dia da prova, galera, até o dia da prova, nós iremos lançar videoaulas semanais aqui de todo o conteúdo do edital da Fundep, que é a banca organizadora do concurso, para preparar, mas muito bem você aí do outro lado, Eli Jortano, para essa prova e teremos certeza de que você será aprovado. Então se inscreva aí no nosso canal, dê um like aí já no vídeo e lembrando também que no nosso site ljaulas.com a gente está oferecendo um curso gratuito aí do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O link vai estar na descrição aí do vídeo, não se esqueçam de acessar. Além disso, galera, eu preparei para você já um revisaço da Fundep. O que é esse revisaço da Fundep? São 5 horas e meia de resolução de questões da Fundep para a banca do bombeiro, beleza? Esse revisaço está num preço ótimo, bem acessível para todo mundo. O link também vai estar na descrição do site. Então, se você quer ser um futuro bombeiro militar, cola aqui com nós, que nós aqui é bom. O trem vai ser topster, beleza? Então, hoje nós começaremos aqui a aula de número 3 do bombeiro, beleza? Banca Fundep. E aí vamos corrigir umas questõezinhas básicas. Atenção, no período, aqui se morre mais do que na guerra do Iraque. Tantos jovens são assassinados que em breve seremos um país de velhos. E aí a forma verbal seremos. Então, o que a questão está te perguntando, o que a Fundep pediu é só sobre a forma verbal seremos. O que a gente tem que fazer? Destaca aqui, ó. Aqui se morre tanto, isso aqui, em breve seremos um país de velhos. Então vamos pensar. Ele exclui a ideia de a autor envelhecer juntamente com os leitores. Vamos ver se exclui a ideia de a autor envelhecer justamente com os leitores. O que a gente tem aqui? Eli Jortano e Eli Jortana. Você tem aqui, ó, seremos. Quando a gente pensa nesse verbo, seremos, a gente pode falar que já tem como identificar o sujeito. Ou seja, aquele que pratica a ação. Quem é que seremos? Seremos aqui, ó, por essa desinência aqui, que é uma desinência número pessoal do verbo. Desinência número pessoal indica o número, singular e plural, e a pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa, beleza? Então, por essa desinência aqui, ó, eu consigo falar que o sujeito dessa frase é o sujeito nós. Então, nós seremos. Quem é nós? Nós, galera, é a pessoa que está escrevendo e também o leitor. Então, isso inclui todas as pessoas aí que estão morando no país. Como o país aí provavelmente é o Brasil, por que provavelmente é o Brasil? O texto está escrito em língua portuguesa, né? Bem próximo aqui da gente. O banco é Fundep, fala sobre Brasil, banco do concurso dentro do Brasil. Então, por uma função catafórica, galera, o que é a função catafórica? Que eu consigo identificar com base em um contexto extratextual, fora do contexto. Por exemplo, não precisa falar que isso aqui é o Brasil. Só de ler essa frase escrita em língua portuguesa e saber que isso é uma prova feita no Brasil, a gente consegue identificar que o nosso país é qual? Brasil, beleza? Isso é uma função catafórica. Aí o que dá para saber aqui? Ó? Quando a autora fala nós, ela utiliza essa primeira pessoa no plural para dar maior argumentatividade à opinião dela. Então, quando eu falo assim, ó, sabemos que a violência aumenta cada vez mais, o que eu faço com isso? Eu estou nos colocando no texto, colocando eu e você aqui no texto, para que gere adesão ao leitor. Ou seja, quando eu falo que nós sabemos, isso passa a ser um conhecimento geral. Se todo mundo sabe, então deve ser verdade. É assim que funciona. O que é importante vocês saberem sobre essa estrutura? A prova da Fundep tem redação. Na prova dissertativa argumentativa da Fundep, não use primeira pessoa do plural. O que é a primeira pessoa do plural? Seremos, sabemos, não utilize isso. Por quê? Quando você faz isso, você está sendo pessoal, você está sendo subjetivo. Por quê? Porque quando você coloca sabemos, você está colocando tanto você que é autor do texto quanto o leitor. E o texto ele tem que ser impessoal, galera. Se o texto ele é impessoal, você não pode se colocar no texto, muito menos o leitor. Beleza? Então não utilize nas provas de língua portuguesa, na prova de redação dissertativa argumentativa, evite primeira pessoa do plural.
beleza? Então aqui, ó, ela exclui a ideia de autor envelhecer juntamente com os leitores? Não, é completamente o contrário. Por quê? Quando ela fala nós, ela está se referindo tanto a ela quanto os leitores. Então todo mundo aí vai envelhecer, beleza? Acentua a importância de comparar o número de mortes na guerra do Iraque com a violência no Brasil. Galera, o que você acha aí? Ele acentua a importância de comparar essa parte aí, seremos, só isso, só esse verbo. Acentua aí comparação? Não, galera, aí no seremos não tem comparação, não tem nada disso. Letra C. Elimina a voz do enunciador do discurso. Isso elimina a voz do enunciador do discurso? O que é eliminar a voz do enunciador do discurso? É como se o leitor não se colocasse no texto. Isso é falso. Por que é falso? Porque quando a autora fala nós, ela está se colocando no texto. Então não está eliminando a voz da enunciadora. Está colocando a voz da enunciadora. É o contrário. Então isso aqui está errado também. E, letra D, admite a inclusão da autora no processo argumentativo. Isso é verdadeiro? Sim, isso é verdadeiríssimo. Quando a gente utiliza a primeira pessoa do plural num texto dissertativo, ou seja, num texto opinativo, o autor do texto está se colocando no texto e também colocando o leitor. Para quê? Para gerar argumentatividade, para gerar adesão ao leitor. Qual é o problema disso? Não convém vocês utilizarem isso na dissertação argumentativa do bombeiro. Não convém. Evitem. Usem sempre terceira pessoa do plural. Então, no texto dissertativo argumentativo tem que usar a terceira pessoa do plural. Ao invés de jogar, por exemplo, assim, ó. Sabemos que a violência aumenta cada vez mais. O que vocês sabemos? Primeira pessoa, fica errado. Então aqui, ó. Sabemos, primeira pessoa do plural, fica errado. Vocês têm que utilizar terceira pessoa. Então, é mais adequado falar isso aqui, ó. Sabe-se que. Beleza? Agora o sabe-se está em terceira pessoa do singular e aí fica adequado, beleza? Gabarito então da nossa questão de número 1, letra D de Deus. Questão número 2, na frase não vivo em pânico, apesar do que escrevo aqui. A oração introduzida por apesar de estabelece com a oração anterior uma relação semântica de quê? Galera, essa questão aqui, ó, é uma questão basicamente de conjunção. Se você já assistiu às nossas aulas anteriores, você sabe o tanto que eu enfoco aqui na conjunção. Por quê? É uma matéria extremamente importante tanto para a interpretação de texto quanto para questões gramaticais, beleza? Muitos professores afirmam o seguinte: não precisa decorar as conjunções porque é possível descobrir a classificação delas com base no sentido, na semântica. Galera, eu não recomendo muito isso. É claro que existem conjunções que a gente tem que pensar um pouquinho, mas a grande parte das conjunções, elas só possuem uma classificação e por isso decorá-las ajuda muito aí no nosso dia a dia. Então, só para fazer uma relembrada aqui, ó, eu vou mostrar o conceito de conjunção. Então, o que é uma conjunção? Conjunção, galera, é uma palavrinha que serve para unir orações. As conjunções, elas podem ser coordenadas e podem ser conjunções subordinadas. As conjunções coordenadas, elas introduzem orações coordenadas, as subordinadas, orações subordinadas. As orações subordinadas, as conjunções subordinadas podem ser de dois tipos. Podem ser conjunções subordinadas integrantes ou conjunções subordinadas adverbiais. As duas são extremamente importantes, beleza? Qual que é o legal? As conjunções integrantes, elas introduzem orações subordinadas substantivas. As conjunções subordinadas adverbiais introduzem orações subordinadas adverbiais. Então, se você aí tem dificuldade em identificar orações, períodos complexos, se você eu não sei identificar uma oração subordinada substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Não sei identificar essas orações aí complexas, oração subordinada adverbial concessiva, não sei. Qual que pode ser algum problema que você tenha? Pode ser que você tenha um problema de apenas porque não decorou as conjunções. Se você decora as conjunções, se torna muito mais difícil a identificação das orações. Então decore bastante, que isso cai muito em prova. Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? As orações coordenadas, elas são divididas em 5 grupos, que são as aditivas, adversativas, as alternativas, as conclusivas
as explicativas. Beleza? Convém que vocês decorem todas essas conjunções. Novamente, eu já falei isso nas aulas anteriores, só joga no Google assim, ó, música de conjunções, digita lá, músicas conjunções, vai aparecer algumas musiquinhas. Se você consegue decorar por musiquinha, decore todas as conjunções assim, não tem problema nenhum. Se você não gosta de musiquinha, vai anotando no papel, decora todas, que é extremamente importante. Essa questão aqui, ó, a gente tem uma oração subordinada adverbial. As orações subordinadas adverbiais, elas possuem 9 tipos e por isso elas são as que mais caem, porque é mais difícil classificar. Eu tenho aqui, ó, as causais, eu tenho aqui as condicionais, eu tenho aqui as concessivas, eu tenho aqui as consecutivas. Só para lembrar, um anagrama que ajuda muito é vocês falarem assim, ó, são 9 tipos, 6C, TPF. O que é 6C, TPF? 6 letras C, uma letra T, uma letra P e outra letra F. Então você tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 letras C. Faltam quantas? Faltam 2. Não é? Então, faltam mais 2 aqui pra gente. Né? Um causal, condicional, concessiva, consecutiva, conformativa. E aqui a gente tem ainda a comparativa. Comparativa. Agora a gente tem 6 letras C, agora TPF. Aí vem temporal, proporcional e final. Beleza? 6C, TPF. Assim. E aí o que vocês têm que fazer? Decorar todas essas conjunções aqui, ó. Aqui vocês têm que dar muito enfoque, galera, que tem que saber mesmo, são as conjunções concessivas. Elas caem muito em prova, então é extremamente importante que essas daqui, especificamente essas, vocês saibam de cor, beleza? As conjunções concessivas é justamente a dessa questão aí, ó. Apesar de. Então, se você já tivesse decorado antes que apesar de é uma conjunção concessiva, isso, apesar de perder muito tempo no estudo, quando chegar na prova, isso te dá mais tempo. Na verdade, você perde menos tempo, na verdade, né? Porque tempo você não ganha, você deixa de perder muito tempo. Por quê? Você leu apesar disso, você não precisa nem ler o enunciado. Apesar disso, só pode ser uma coisa. Ele é apenas conjunção adverbial concessiva. Uma coisa de concessiva da ideia de quê? Concessão. Então, a única resposta possível é a letra D de Deus. Então, conjunção, galera, a gente perde muito tempo antes, mas para estudar, né, e decorar todas, mas quando chegar na prova, a gente consegue fazer muito mais rápido as questões. Então, é extremamente importante que vocês decorem todas as conjunções, decorem todas mesmo. Então, gabarito 2, letra D de Deus. A 3, das formas verbais sublinhadas, a que se configura como construção própria da voz passiva é. Então, aí eu estou caçando uma voz passiva. O que vocês têm que saber aí de vozes verbais, galera? Vozes verbais, nada mais, nada menos é conteúdo bom. Vozes verbais. Vozes verbais, nada mais, nada menos é do que a voz do verbo. Professor, ajudou muito. Então, vozes verbais é a voz do verbo. Isso, vozes verbais é a voz do verbo. A voz pode ser ativa, ela pode ser passiva e ela pode ser reflexiva. O que significa isso? Usa o conhecimento de mundo. Gramática tem a ver com sociedade. A gramática limita muitas regras sociais. Então, na sociedade, se eu falar assim, tal pessoa ali, tal pessoa ela é uma pessoa ativa. O que é uma pessoa ativa? É aquela pessoa que pratica ação, não é? Tal pessoa lá é passiva. O que é uma pessoa passiva? Ela recebe ação, não é? Ativo pratica, passivo recebe. Não é isso? Isso aqui a gente sabe direitinho. E a pessoa reflexiva é o quê? É aquela pessoa que não tem ninguém. Para ser ativo, ele tem que praticar ação. Para ser passivo, ele tem que receber ação. E reflexivo? Reflexivo é aquela pessoa sozinha no mundo. É aquele adolescente de 13, 14 anos que fica 2 horas no banheiro. Por quê? Porque ele vai praticar e receber ação nele mesmo. Então a voz reflexiva lembra de espelho. Quando você olha no espelho, você olha, mas também é olhado pela pessoa do espelho. Só que a pessoa do espelho é você mesmo. Então você pratica e recebe a ação de volta. Isso que é reflexivo, vai e volta. Então uma voz reflexiva é que pratica e recebe a ação, beleza? Então, galera, voz ativa, então, o sujeito vai praticar ação, passiva, o sujeito vai receber, reflexiva, ele pratica e recebe a ação. Essa questão é uma questão de voz passiva.
o que a gente tem que saber? Quais são as vozes passivas que existem no português? São duas. Eu tenho aqui a voz passiva analítica e eu tenho também a voz passiva sintética. Aqui é relativamente fácil de gravar. A voz passiva analítica é aquela voz que vai A de analítica, A de agente da passiva. Então, a voz passiva analítica é a voz que tem um agente da passiva. O que é o agente da passiva? Agente da passiva é aquele termo que pratica ação na voz passiva. Então, agente da passiva, agente é aquele que pratica ação. Agente pratica ação na voz passiva, agente da passiva. E a sintética é que a gente vai ter o si, e esse si vai ser uma partícula apassivadora, PA. PA então significa partícula passivadora. Essas são as duas vozes passivas que a gente tem. Outra coisa interessante de vocês notarem é o seguinte: a voz passiva só é feita com o seguinte verbo. Somente os verbos transitivos diretos fazem voz passiva. Então, se eu não tiver um verbo VTD, não tem como ter voz passiva. Só um verbo VTD realiza vozes passivas. Ou então um verbo transitivo direto e indireto. A parte direta desse verbo, ele pode aí realizar também voz passiva. Beleza? Então, tranquilo. Vou jogar um exemplozinho assim, ó. Por exemplo, voz ativa. Eu falo aqui que Luizinho comprou uma motinho. Luizinho comprou uma motinho. Só relembrando aqui, né, que motinho, tá vendo que o diminutivo, eu falo uma motinho, eu não falo uma motinho, motinha, eu não falo motinha, eu falo motinho, porque o diminutivo, ele mantém a última vogal. Então, uma moto, uma motinho. Eu vou tirar uma foto, vou tirar uma fotinho. Beleza? Então gravem isso daí que é legal para vocês usarem no dia a dia. Geralmente quando a gente fala uma motinho, o povo te olha meio estranho assim. Isso é legal, causar estranhamento nas outras pessoas. Aí você explica. Aí quando você explicar, o povo porra, essa pessoa entende português com borra e tal, estudou com o Luizinho. Beleza? Então beleza. Luiz comprou uma motinho. O que a gente vai ter aqui? Ó? Quem é o sujeito da frase? Luizinho. Isso aqui é o sujeito. Quem compra, compra algo. Então você comprou uma motinho. Se esse verbo é VTD, ele aceita a voz passiva. Isso aqui é voz ativa. Por que é voz ativa? Luizinho aí está praticando a ação. Beleza. Quando eu mudar para voz passiva, eu vou só inverter aqui a ordem dos tratores. Beleza? O que é inverter a ordem dos tratores? O sujeito ele vai vir por fundo, vai virar agente da passiva, e o objeto direto, uma motinho, vai virar o sujeito da oração. Então eu falo assim, ó, uma motinho, transforma esse verbo aqui numa locução verbal, foi comprada, e aí joga o sujeito para cá, por Luizinho. Vamos fazer a análise sintática. O que foi comprada? Uma motinho. Isso aqui então é o sujeito. Foi comprada, quem compra, compra algo, não é? Foi comprada. Beleza, por Luizinho. Então, por Luizinho aqui, ó, o que a gente vai ter? A gente vai ter aqui o agente da passiva, que é quem está praticando a ação. Por exemplo, Luizinho que comprou a moto aqui, é ele que pratica a ação nessa oração de baixo. Luizinho que comprou a moto aqui é a mesma pessoa pratica a ação nas duas frases. E aqui, ó, a gente vai ter uma voz passiva, beleza? Essa voz passiva é uma passiva analítica ou uma passiva sintética? Ora, sintética, S de sintética, S de si. Tem algum si nessa frase? Não. Então isso aqui é uma voz passiva analítica. Eu tenho aqui um agente da passiva. A de analítica, A de agente da passiva. Beleza? Então, se eu for trocar aqui com si, eu tenho que fazer assim, ó. Vou colocar de vermelho. Comprou-se uma motinho. Então, quando eu falo comprou-se uma motinho, quem compra, compra algo. O que você comprou? Uma motinho. Isso aqui vai virar o sujeito. Isso aqui vai ser o si, uma partícula apassivadora. Quando eu ler essa frase de baixo, como que eu tenho que ler? Uma motinho foi comprada. É assim que eu tenho que ler, beleza? Esse si aqui, então, é uma partícula apassivadora. Isso aqui é a voz passiva sintética. Ah, Luiz, não entendi direito essa voz analítica sintética. Galera, novamente, a gente no nosso site ljaulas.com, a gente tem um curso completo de português que essa voz passiva sintética ela é bem detalhadinha. Então, ele é gratuito. É só você entrar lá no site, se cadastrar que você
conseguirá ter acesso a ele, beleza? Além disso, no nosso revisaço lá, eu explico isso aqui mais detalhadamente também. E, novamente, não, uma informação nova para vocês. A gente aqui está já montando um curso completo de português de teoria completa. Isso aí vai estar lançado no site daqui a alguns dias, beleza? Não se esqueçam aí, se você quer aprender português mesmo, lá a gente vai detalhar isso aqui tintim por tintim. Então, essas aqui são as vozes do verbo, tem a voz reflexiva também, né? Mas a questão foca em voz passiva. Vamos pensar assim, ó. A consequência é que as cidades estão pagando pelos erros. Vamos achar o sujeito. Quem é o sujeito desse verbo? Estão pagando. As cidades estão pagando. Quando eu falar as cidades estão pagando, ela está recebendo alguma ação? Não está recebendo nenhuma ação. Ela está praticando ação. Ela está pagando. Se ela está pagando, ela está praticando ação. Isso aqui é a voz, então, ativa. Nessa letra B, nossas cidades são levantadas sobre o alicerce dos jeitinhos. Ó, isso aqui é legal. Ó. Nossas cidades são levantadas. O que significa que elas são levantadas? Alguém levanta a cidade. Nossas cidades são levantadas. Alguém levanta a cidade. Não é a cidade que levanta, ela é levantada por alguém. Ou seja, a cidade ela está recebendo ação. Isso aí pode ser uma voz passiva? Pode. Vamos ver se tem isso aqui. Não podemos jogar a culpa. Quando eu falo não podemos, lembra da primeira questão lá, um moço, esse moço, a desinência número pessoal, ela indica o quê? Ela indica um sujeito oculto, um sujeito desinencial, ou seja, nós não podemos jogar a culpa somente nos governantes. Quem vai jogar a culpa nos governantes? Nós. Então, nós que não podemos jogar, isso aí é a voz ativa, por quê? Somos nós que estamos jogando, na verdade, somos nós que não estamos jogando, mas somos nós que não estamos praticando ação. No caso, isso aí é voz ativa, beleza? Certamente, governadores e prefeitos precisam fazer seus deveres. Governadores e prefeitos precisam fazer os deveres. Logo, eles estão praticando ação e não recebendo ação. Diferentemente dos nossos governadores e prefeitos, né? Isso aqui é a teoria. Na teoria, ó, governadores e prefeitos precisam fazer voz ativa. Eles têm que fazer alguma coisa. Porém, na verdade, a maioria dos nossos governadores e prefeitos não fazem nada, né? Eles são uma voz passiva. Então, alguém faz ação por eles. Então, a gente tem que ser mais ativo no dia a dia. Mas se você, do outro lado da telinha, gostar de ser passivo ou reflexivo, nós não estamos julgando, beleza? Então, gabarito nosso aqui, letra B de Buda. Foi uma questão mais simples, mas a partir dela é interessante para a gente explicar essas vozes aqui. Fica bem legal. Tranquilo? Vamos aqui para a questão de número 4. O processo de formação de palavras ocorre em qualquer idioma. Na língua portuguesa, as palavras são formadas basicamente por dois processos, derivação e /ou composição. Vamos analisar isso aqui. Ó. Quando eu penso em processo de formação de palavras, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer como que a palavra é formada. E o povo fala que português é difícil. Processo de formação de palavra. O que vai estudar isso? Como a palavra é formada. Isso é fácil demais, só. Não tem segredo aqui não. Então aqui, ó, processo de formação. A questão fala que a gente tem dois processos básicos de formação. Tem um processo básico de derivação. Isso é verdade. Derivação. E tem um processo aí de composição. Qual a diferença entre eles? Quando eu falo um processo de formação de palavras por derivação, eu vou pegar aqui, ó, um afixo mais um radical. O que é um radical? Radical, vamos colocar palavra primitiva, vamos deixar um conceito mais amplo aí para facilitar o entendimento de você aí do outro lado da telinha. Então eu vou pegar um afixo, que pode ser um prefixo que vem antes ou sufixo que vem depois, e aí eu vou colocar também um radical, uma palavra primitiva. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui a palavra feliz. Feliz, a palavra primitiva. Vou colocar aqui um prefixo, eu falo assim, infeliz, formei uma nova palavra, isso aí é um processo de derivação. Eu posso ter aqui feliz e colocar aqui felizmente, coloquei um sufixo que vem depois, isso aqui então é um processo de formação por derivação. O processo de composição é quando eu tenho um radical mais outro radical, ou seja, duas palavras diferentes. Igual eu pego aqui, ó, a palavra, sei lá, beija. Beija mais flor. O verbo beija existe? Ele beija, ela beija. Tem, existe. Então isso aqui é uma palavra. Flor é outra palavra, né? Existe. Beija mais flor, duas palavras diferentes, eu falo beija-flor. Beija-flor.
beleza? Isso aqui é um processo de composição, isso aqui é um processo de derivação. Por quê? O sufixo mente, ele não existe isoladamente. Existe a palavra mente, o verbo mentir. É diferente do sufixo mente, que não tem sentido sozinho, beleza? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Existem alguns processos de derivação. Eu tenho o processo de derivação prefixal, que é o que eu coloco prefixo. Tem um processo de sufixal, que é o que eu coloco sufixo. Tem um processo prefixal e sufixal, que eu coloco os dois. E tem um processo parasintético, que eu coloco os dois também. Tem a diferença entre eles. Tem ainda o processo de derivação regressiva, que é o trem mais nada a ver do mundo. E tem um processo de derivação imprópria. Esses aí são todos os processos de derivação. A gente, do outro lado, tem um processo de composição por aglutinação e composição por justaposição. Esses aí são os nossos processos básicos de formação de palavra. Existe ainda um hibridismo, existe uma onomatopeia, mas esses aí são os processos básicos. Então, nesse caso aqui, galera, ele perguntou se a palavra aí, ó, qualquer idioma, assinale a alternativa que apresenta o processo de formação da palavra semanada utilizada pelos personagens da tirinha. Então, ele tem essa palavra aqui, ó, semanada. Semanada. Vamos pensar aqui, semanada. Em semanada eu tenho duas palavras diferentes ou eu tenho uma palavra e um afixo, ou seja, um prefixo ou sufixo? Analisa aí para nós. Semanada vem de qual palavra? Semanada vem de semana. Então eu tenho aí a semana, a partir de semana eu falo semanada. Qual é a diferença de semana para semanada? É esse finalzinho aqui, ó, o dar. Esse finalzinho. Dar é uma palavra? Tem o verbo dar, né? Mas dar aqui está no sentido de dar? Não. Semanada aqui é apenas um afixo. Na verdade, esse afixo aqui ele pode ser classificado como um sufixo. Por que sufixo? Porque ele vem depois da palavra. Então, aqui já facilita a palavra nossa. Por quê? As alternativas eu tenho sufixal. Aqui tem sufixo. Pode ser? Pode. Eu tenho aqui prefixal. Tem prefixo na palavra semanada? Tem algum afixo antes do radical? Não, já não pode ser nossa resposta. Eu tenho aqui regressiva. Que diabo que é a derivação regressiva? A derivação regressiva é quando eu tenho aí a formação de um substantivo abstrato por meio de um verbo, no infinitivo. Como assim? Eu tenho aqui, ó, o verbo chorar, por exemplo. Chorar. Esse verbo chorar, ele termina em ar, A-R-I. Então aqui eu tenho aqui um verbo no infinitivo. Infinitivo são as terminações A-R-I. Beleza. Esse verbo no infinitivo, eu consigo, a partir desse verbo, eu consigo fazer esse substantivo aqui, ó, o choro. Então, chorar, o verbo no infinitivo, consigo fazer o choro da criança. Então, isso aqui, ó, vai ser um substantivo abstrato. Toda vez que eu tenho um verbo no infinitivo terminado em ar-er-ir, eu corto esse ar-er-ir aqui e eu adiciono a vogal a, e ou o, ou seja, tiro o ar-er-ir, coloco a, e, o, alguma dessas três. Toda vez que eu tenho esse processo e isso forma um substantivo abstrato, toda vez que isso acontece eu tenho uma derivação regressiva. Semanada, galera, nem acaba assim, nem é verbo definitivo falando, eu tenho semanar e eu falo semanara. Não existe esse negócio. Então não tem como esse semanada ser aí uma derivação regressiva. E eu tenho a derivação parasintética. A derivação parasintética, tanto ela quanto a prefixal e a sufixal, prefixal, sufixal e parasintética, eu tenho aqui, ó, o prefixo mais o radical, que a gente vai chamar de palavra aí primitiva, mais um sufixo. Tem aqui os três, prefixo, radical mais sufixo. Então, tanto esses dois aqui, ó, independentemente, vai ter tanto prefixo quanto vai ter sufixo. A diferença não precisa saber para essa questão. Por quê? Nessa palavra semanada, eu só tenho sufixo. Eu não tenho um prefixo. Se eu não tenho um prefixo, não tem como isso aqui ser nem prefixal e sufixal, nem derivação parasintética. E por isso, nosso gabarito aqui é a letra A de Alá. Foi uma questão bastante simples, só que apesar de ser bastante simples, a gente conseguiu dar uma revisada bem boa aqui nos processos de formação de palavras, beleza? Vamos aí para a nossa questão saideira, galera. Questão saideira, questão boa. Essa questão aqui vai falar sobre os verbos abundantes. O que é um verbo abundante? Muita gente tem dificuldade nisso aqui, ó. Muita dificuldade mesmo.
que a gente tem aqui? Ó? Os verbos, galera, os verbos, eles possuem um negócio que chama forma nominal. Forma nominal. O que é forma nominal? É quando o verbo pode funcionar como nome. Então, forma nominal por isso. Quantas formas nominais eu tenho? Eu tenho 3 formas nominais. Eu tenho aí, ó, o infinitivo, eu tenho aqui o particípio e eu tenho aqui o gerúndio. Essas 3 formas nominais aqui. Gerúndio. Infinitivo, particípio e gerúndio. Na questão passada, que a gente acabou de ver, eu até expliquei um pouquinho sobre o infinitivo, terminação ar é er. Essa questão aqui, galera, trata basicamente sobre o particípio dos verbos. Então, quando eu tenho aqui um particípio, o verbo no particípio, eu tenho que saber que o verbo ele pode ter um particípio regular ou ele terá um particípio irregular. Regular ou irregular. O particípio regular, ele tem essa terminação aqui, ó, ado ou ido. Tem essas 2 terminações. Já o particípio irregular, ele pode ter as terminações to, go, so e do. Geralmente são essas daqui. Porém, eu ainda posso aí ter a terminação de bem assim, bem específica, igual o get, a palavra foi entregue, do verbo entregar, o particípio irregular dele é o entregue. Então pode variar dependendo do verbo. As que mais aparecem são essas 4 aqui. E aí eu tenho o particípio regular, que é geralmente o particípio mais fácil, só tem 2 terminações, e o irregular, que geralmente são essas, mas pode ainda apresentar outras terminações. Qual que é o negócio? É muito comum de cair em questão, por exemplo, caiu nessa prova aqui da Fundep, já caiu também na prova do TJ, no Tribunal de Minas Gerais, na última prova do TJ, caiu uma questão disso daqui. Então é uma questão assim, que geralmente cai com frequência nas provas, tem que saber. E também, para usar no dia a dia, a gente utiliza muito isso aqui de forma inadequada. Então, aprendendo aí o português, vocês acabam utilizando isso aí no dia a dia, falar corretamente. Isso aí é até importante, não é? Beleza. Ó, pra você ver a diferença de matemática. Matemática você aprende tirando mais, menos, vezes e divisão, você não vai usar nada. Tô até hoje esperando aí onde é que eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Nunca usei isso na vida, a não ser na prova. Então, com esse argumento eu provo o quê? Que português é mais importante que matemática, viu? Humanas são a matéria mais importante de todas. Então a gente tem aqui, ó, particípio regular e irregular. Quando que eu uso o particípio regular? Eu vou usar o particípio regular quando eu tiver aqui, ó, o verbo ter e verbo haver. Se eu tiver o verbo ter e haver, eu vou usar o particípio regular. Se eu tiver outros verbos, que eu acho que nem precisa decorar, mas se você quiser decorar, é o ser e estar. Por que eu falo para não decorar? Porque confunde muito. Eu acho mais fácil você decorar aqui que o regular é ter e haver e qualquer um que não for vai ser particípio irregular. Eu acho mais fácil assim. Porque se você trocar isso daqui, ó, aí você vai errar completamente a questão. Então vamos analisar aqui, ó. Eu tenho aqui, no português, alguns verbos, 2 tipos de particípio. Um longo, igual entregado, pagado, pegado, acendido, imprimido. Então, longo, ele não usou aí, ó, particípio regular, ele usou o particípio longo, mas aí vai ser a mesma coisa. Então, a banca chama aí o particípio regular de longo. A gente tem aqui, ó, o breve, entregue, pago, pego, acesso, aceso e impresso. Então, tá vendo aí, ó, ge, tá vendo? Pago, aqui tá lá o go. O pego, o go tá lá também, aceso, usou, tá aqui também, e o impresso, o so, tá tudo aqui, beleza? Então, to, go, so e do, geralmente são todos, e tem o verbo entregar, que é entregue, que é o mais diferentão. Então, isso aqui, ó, ele tá chamando de breve. E eu tenho que analisar quando que eu uso longo e quando que eu uso breve. Já tá a resposta no quadro, vamos pensar, ó. Eu uso as formas longas ou expandidas, então isso aqui pode ser longo, expandido ou regular, tanto faz. Longo ou expandida com o verbo ter. Por exemplo, o carteiro tinha entregado a carta. Igual, o carteiro tinha entregado, tá vendo aqui, ado e ido? Isso aqui é o particípio regular. Eu uso o particípio regular ou longo ou expandido com o verbo ter. Isso é verdade? Sim, certíssima essa questão. 2. Breves ou reduzidas. Isso aqui pode ser breve, reduzida ou irregular. É tudo a mesma coisa, são 3 nomes para a mesma coisa. Com ser e estar. A carta foi ou então está entregue.
Certíssimo. Então, irregular seria estar breve ou então reduzido. Certíssimo aí. Breves ou reduzidas com o verbo ter e haver, não, galera, aí tá errado, ó. Ele tinha pago a conta. E é normal, ó, pra você ver, ó. É normal a gente chegar e falar assim, ó, eu tinha pago a conta. Eu tinha pago a conta, isso aí tá errado. Tá errado, você pagou a conta, mas tá errado, só. Então não pode pagar a conta mais. Tô zoando, não é assim não. Piada foi feia, vamos partir aí. Então eu tinha pago a conta, eu tenho o verbo ter aqui, eu não posso usar o particípio irregular. Eu tenho que falar eu tinha pagado a conta, beleza? Assim é o jeito mais adequado com base na gramática normativa de se falar, sem preconceitos linguísticos. Então a 3 aí ela tá errada. A 4, longa expandida com o verbo haver. Longa e expandida com o verbo haver. Isso é verdade? Sim. Então está correto aqui, ó. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, gabarito nosso, letra C de Cristo, beleza? Galera, essa aqui foi nossa aulinha número 3 aí de resolução de questões da Fundep. Se você gostou, novamente, eu peço que deixe aí seu like, pode comentar aí com elogios, com críticas, o que vier a gente gosta aí. Se você tem algum pedido de qual aula que a gente deve gravar aqui no site, pode deixar nos comentários também. Se você tem aquele amigo que quer passar no bombeiro, compartilhe esse link aí, galera. Isso aqui é de graça. Nós estamos aqui para ajudar vocês, auxiliar vocês a serem um futuro bombeiro militar de Minas Gerais e uma futura bombeira militar de Minas Gerais, beleza? Então, muito obrigado pela aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente, ó, como diz o poeta, se vê por aí. Força guerreiro e força guerreira, vocês vão chegar lá, beleza? Então, falou, galera!